hoje nós vamos falar sobre o poder da oração, né? Acho que o momento, ele é muito válido para a gente falar de oração, né? Talvez você está aí, nossa, mas será que eles vão... É culto que eles vão fazer hoje, é live? Nós vamos falar sobre oração, gente. Vamos falar da importância da oração. É muito importante, gente, que você entenda, né? Quando vai falar de oração, fala, nossa, vai falar de religião, tá? Assim, é muito importante que você entenda. A gente é cristão, a gente crê em Deus, tá bom? A gente acredita em Deus, então o que nós vamos falar que está pautado em cima daquilo que nós acreditamos. Uhum. E eu quero que você fique até o final da live, que você acompanhe o vídeo. De repente você não é cristão, de repente você acha que é cristão, mas não é uma pessoa praticante. Enfim, fica tranquilo. Não deixa o preconceito religioso, né, tirar você desse momento esclarecedor. Não deixa esse preconceito religioso, não. Fica com a gente até o final. O que fizer sentido para você, ok. O que não fizer também está tudo certo. Mas eu tenho absoluta certeza que você vai ter aí muito ganho nessa live. Maravilha? Então vamos lá, vamos falar sobre o que significa oração. A gente estava conversando, né? E pensando assim, bom, quando a gente fala de oração, a gente colocou o tema para ficar um tema meio, entre aspas, meio polêmico, como o Edmar falou aqui no início. Eles vão falar do que hoje? Vão fazer culto ou é live? Vão falar de igreja, vão falar de coisa de crente, vão falar de coisa de quê? De que eles vão falar hoje? Poder da oração. Por quê, gente? Nós temos uma ideia muito mística, né? Uma visão muito religiosa, muito... religiosa, verdade, né? É isso mesmo, muito religiosa da palavra oração. Mas quando a gente parte para o dicionário, eu adoro falar isso. Quando a gente vai para o dicionário, olhar o que significa oração. Oração nada mais é do que uma frase, né? Na gramática, quando você procura o significado de oração, o que é uma oração? A oração é uma frase onde tem um verbo e um predicado. O que é isso? Agora virou aula de língua portuguesa, né? Não, o que é isso, gente? Vocês vão entender direitinho por que nós estamos falando desse significado primeiro aí, gramatical da palavrinha oração. Onde tem uma oração, tem um verbo e tem uma ação, uma explicação, uma situação onde aquele verbo se encaixa. Exemplo prático, vamos lá. Dá um exemplo prático, Edmar. Edmar falou a verdade. Edmar falou a verdade. Edmar aqui é o quê? É o sujeito, é quem vai exercer a ação. A ação, o verbo é o quê? Falou. Falou, né? É o falar. Eu lembrei da escola, que era a oração mais simples que tinha na aula de português, era essa. Sujeito, verbo e predicado. E é isso mesmo. Mas por que nós estamos trazendo isso assim, com essa simplicidade? Vamos continuar aqui, ó. Então, ó, Edmar falou a verdade. Quem é o sujeito? Quem é o sujeito dessa oração? Edmar. Qual é o verbo? Falou ou falar, né? Falar é o verbo, falou já está o verbo conjugado. E qual é o predicado? O que é a explicação dessa ação, vamos dizer assim, tá? O que é o complemento? Falou o quê? Quem fala alguma coisa para alguém. Sim. Edmar falou a verdade. Então, a verdade é o predicado. Gente, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nessa simples frase, nós temos, na verdade, uma oração, porque ela tem um verbo e tem um predicado. O que então é oração na língua portuguesa, na gramática? Tem a ver com a oração, poder da oração, de se fazer pedidos. Tem a ver que nós complicamos demais a oração, né? Nós complicamos demais, por quê? Porque a gente espiritualiza tanto a oração, a gente ritualiza tanto a oração, a gente cria uma liturgia tão complexa para fazer uma oração, que a gente às vezes não consegue nem fazer a oração. Então a oração, só finalizar aqui, a oração, o que eu quero trazer para você? Que oração é oração. A oração pode ser oração, eu posso estar fazendo uma oração para o Edmar, estou conversando com o Edmar, estou colocando frases, estou me comunicando com o Edmar. Eu posso fazer oração para a prefeitura. Vou lá, posso fazer oração verbal ou não, né?
ou por escrito, vou lá, vou fazer um pedido na prefeitura, vou fazer uma colocação na prefeitura. Eu posso fazer uma oração para Deus. Eu posso fazer um pedido, nós vamos falar daqui a pouquinho dos tipos de oração. Eu posso fazer um pedido, eu posso simplesmente conversar, bater papo com Deus, porque oração é simplesmente isso. Tem um sujeito e uma ação. Só isso. Então, a sua oração para com Deus é simplesmente você e Deus conversando. Certo? Exatamente. Oração é isso. Vamos lá. E aí, Edmar? Colocaram aí, o Adilson, oração é uma conversa com Deus. A Cristina, oração é intimidade com Deus. A Luciene também acho que colocou aí, oração é conversa com Deus. Enfim, o que né, colocamos aqui uma definição também, uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou pensamentos. Eu posso orar verbalizando, ou posso fazer uma oração também no meu pensamento. Eu posso fazer uma oração em particular, né, tranco no meu quarto e faço uma oração. Posso fazer uma oração em público também. Né? Então, essa questão da aproximação da pessoa com Deus, seja por palavras, seja por pensamento, seja no particular ou seja em público. Agora, bem, qualquer pessoa pode orar? O que será que o pessoal acha? Qualquer pessoa pode fazer oração, gente? Ou tem que ser o padre, tem que ser o pastor, tem que ser o ministro? Não, o reverendo que tem que fazer oração. O Marcelo colocou que sim, Júlio também colocou que sim, qualquer um. A Josi também colocou que sim, todos nós podemos fazer oração. Lu também, todo mundo colocando aqui, maioria colocando sim. Agora a pergunta que não quer calar. Se oração é algo simples, é uma conversa, e se qualquer pessoa pode fazer oração, por que é que muitas vezes nós não oramos, não falamos com Deus? E aí, Edmar? Então, para você pensar, você tem se dedicado aí a sua vida, né? Você tem estado aí em oração? É um momento de dificuldade, né, que o mundo todo está enfrentando, pandemia, uma série de questões, pessoas aí falecendo e tudo mais. Você tem tido momentos de oração, uma vida de oração? E aí eu vou falar, se oração é uma conversa, se qualquer pessoa pode orar, então por que não temos orado? Vou colocar algumas coisas aqui, o que fizer sentido para vocês podem colocar aí, ok? Por que muitas vezes nós não oramos? Primeiro, porque a gente acha que não sabe, a gente tem uma visão errada do que é a oração, que é aquilo que a gente falou, a gente acha que é uma coisa muito assim, ritualística, muito litúrgica, muito espiritual, muito religiosa, e a gente não se vê digno de de fazer aquela oração. Outro motivo, porque nós não nos sentimos merecedores de sermos ouvidos por Deus. E aí vai bater com as nossas crenças mais profundas, nossas crenças de identidade, quem nós somos, nossas crenças de capacidade, o que nós somos capazes de fazer, que seria, aliás, as nossas crenças também que está ligada às crenças de merecimento, o que nós merecemos ter. Aí, quando essas crenças que são as bases de qualquer ser humano, estão ali danificadas, estão corrompidas, realmente a gente vai também ter dificuldades de orar, porque ou a oração nossa vai ser algo muito impessoal, algo muito formal, e não uma conversa como a gente viu que oração é. Outro motivo por que nós não oramos, porque às vezes nós já pedimos algumas coisas e não recebemos a resposta que nós queríamos receber. E aí a gente deixa de acreditar que Deus responde ou que Deus ouve orações. E aí também nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. E outra coisa, por que não oramos? Não oramos, né? O Fabinho até colocou uma pergunta que a gente que eu vou colocar aqui já. Mas não oramos, por quê? Gente, você pensa assim, que a oração tem um modelo perfeito. Isso é importante colocar. É lógico, nós temos a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou uma oração, mas falou, olha, eu estou dando aqui um exemplo de uma oração, mas não significa que você tem que orar só essa oração.
Entende? Aí as pessoas têm um modelo perfeito de oração. Ela vê um padre lá, ela vê o Papa lá no Vaticano fazendo uma oração, e ela fala, nossa, que oração maravilhosa, eu nunca vou conseguir fazer uma oração. Ela vê um pastor, um reverendo numa palestra, num culto, fazendo aquela oração maravilhosa, com aquelas palavras que vai falando e vai encaixando uma na outra, e a música no fundo, e você fala, nunca eu vou conseguir fazer uma oração, e você não ora. Porque você imagina que aquele modelo é o modelo perfeito de oração. Que não tem outra coisa também, até a questão não sei se é fisiológica que eu quero dizer, mas acha que tem que, para orar, você tem que estar ali com o joelho dobrado, com a mão assim, né, colocadas, as mãos postas assim, juntas. Aí eu quero trazer bem a pergunta que o Fabinho colocou aqui, o Fabinho da Ju. Existe uma postura ou posição correta para orar? Olha, gente, existe uma postura ou uma posição correta para orar? O que vocês acham? Que Deus só ouve oração de joelho? Você pode orar em pé? Você pode orar deitado? Você pode orar, sei lá, pelado? É isso mesmo. Ué, e aí? E aí que tá o detalhe, gente. Volta no que nós falamos no início. O que é oração? Coloca isso hoje bem assim... grava isso bem assim, nítido, dentro da sua mente, assim, e cada hora que você se sentir constrangido, ou incapaz, ou alguma coisa nesse sentido de não se aproximar de Deus em oração, você tem que lembrar disso. Oração é uma conversa, precisa ter somente um sujeito e um verbo, ou seja, um sujeito, alguém que faz, né, e o que vai ser feito, a ação. Só isso que a oração precisa ter, só isso. E aí, a partir daí, você entende que você pode estar sentado, pode estar de olho aberto e estar orando, você pode estar deitado, você pode estar tomando banho, você pode estar fazendo almoço, você pode estar dirigindo, você pode estar fazendo o que você quiser, né? E falando com Deus. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, já logo em seguida aqui, sobre os tipos de oração, e você vai entender que você pode falar com Deus de forma muito tranquila, porque Deus espera isso de nós. É por isso que Jesus veio ao mundo, para que Deus não tivesse assim, sabe, assim, lá num trono glorioso, lá em cima, o Deus Todo-Poderoso e nós, meros mortais aqui na Terra. Não, o que ele fez? Ele desceu, ele encarnou, ele se tornou homem para que ele pudesse andar aqui com a gente, estar aqui com a gente, e, sabe, assim, sentir o que nós sentimos, entender as coisas como elas são aqui como ser humano, para que ele pudesse dizer, olha, realmente é só ter comunhão com o Pai, precisa ter comunhão com o Pai. E Jesus, ele era muito simples nas orações que ele fazia, muito simples, muito simples. Só fazer um comentário aqui do Ronaldo, do que o Ronaldo com a Bruna colocaram. Eles colocaram assim, ó, por que muitas vezes não oramos, né? A pessoa não ora, porque ela não se acha digna, que é o que nós tínhamos falado também, e porque a pessoa não consegue ouvir a resposta de direção às orações. Ele faz oração e não consegue compreender. Nós vamos falar sobre isso também. Por que às vezes a gente acha que Deus não responde oração? Por que Deus não responde? Será que ele nunca responde? Será que algumas vezes ele não responde mesmo? E aqui o Fábio também da Ju colocou, é verdade, tem hora que dá a impressão que a nossa oração não passa do teto, é verdade, dá essa impressão. Justamente por que nós temos essa impressão na maioria das vezes? Porque, primeiro, nós temos uma visão errada do que é oração, né? Como o Edmar falou, não está dentro daquele padrão, assim, todo, né, pomposo, todo, assim, bonito e tudo mais, então a gente acha que a oração não passou do teto. A Josi tinha colocado aqui, acha que a oração não pode ser feita em casa, que a oração que vale é a oração que é feita lá na igreja, verdade, né? Não é o templo, não é o local geográfico, né, que vai fazer a diferença. E a questão das crenças aí de identidade, né? Quem nós somos, o que nós merecemos, o que nós somos capazes de fazer. Exatamente. Vamos lá? O Biraci colocou aqui, né? Você pode orar no banho, no ônibus, no carro, na caminhada. Enfim, em qualquer lugar você pode realmente, né, estar aí orando e buscando a Deus. Gente, só apimentar um pouquinho. Eu tô pensando aqui, pode orar
para fazer amor, o casal pode orar para fazer amor, o casal pode dar glória a Deus quando está fazendo amor? Pode. Pode. Foi Deus que criou o sexo, é maravilhoso, é bênção, você está agradecendo, você está glorificando a Deus por algo bom que ele fez. Então não existe restrição para fazer oração. O mais importante é saber o que é oração e para quem, né? A quem recorrer na hora da oração. Exatamente. Mas vamos lá, maravilha, gente. O pessoal está interagindo bastante. Muito legal, muito bom. Deus abençoe a todos aí, tá bom? Mas vamos falar dos tipos de oração, porque acho que é importante também a gente falar, nossa, posso orar, tá? Mas de qual maneira? Será que eu posso colocar para Deus? Qualquer coisa. Então, tem a oração de súplica, que é aquela oração que você está ali batendo, que você está suplicando, que você está clamando. Falei hoje de manhã no Profetizando Vida, né? Mateus capítulo 7. Bate e a porta se abre. Procura e você vai encontrar. Então é o seguinte, perseverança, suplicando, clamando, buscando, né, uma oração de súplica. Temos também a oração de gratidão, né, de agradecer a Deus pelas vitórias, pelas bênçãos, né, pela alegria. Oração de louvor e adoração, onde eu estou exaltando o nome de Jesus, onde eu estou exaltando a Deus, eu estou dando a Ele todo o louvor que Ele merece, a honra que Ele merece, por aquilo que Ele é, independente daquilo que Ele faz para mim ou não. Orações de lamentações, inclusive na Bíblia. Tem um livro que chama-se Lamentações, né? De Jeremias, né? Uhum. Só para você entender um pouquinho do que era isso. Jerusalém tinha sido destruído, o profeta Jeremias permaneceu lá, e ele então, esse livro, inspirado por Deus, são as lamentações. Ele vendo toda a destruição, ele então faz ali uma lamentação. Eu posso, Tati, estar triste e falar para Deus uma oração que eu estou triste? Com toda certeza. Eu posso estar sem fé e falar para Deus uma oração que eu estou sem fé? Posso? Com certeza. Pois é, muita gente se constrange e não abre o coração para Deus, para dizer, Senhor, eu estou sem fé, eu estou me sentindo triste, estou sentindo que o Senhor não está me ouvindo, estou sentindo que a minha oração não está sendo respondida. Porque lá no Salmo 51, a Bíblia fala que Deus ama a verdade aqui dentro. Então não adianta eu estar aqui arrebentado por dentro e me colocar em oração, não, a minha vida está maravilhosa. Pagando de gatinho. Não, queridão, Deus, a oração ela é poderosa nesse sentido, para você abrir o coração. Então, oração de lamentação. Tem hora que a gente chora, né? Nós estamos aqui com um desafio grande na nossa casa, nosso menino, e nós oramos, choramos, acertamos, erramos, corrigimos, percebemos que às vezes não está evoluindo da maneira que a gente gostaria, mas eu tenho falado para a Tati, né, amor? Não, velho, vamos continuar em oração, vamos orar. E às vezes falando com Deus, Senhor, parece que não está surtindo efeito, Senhor, parece que não está dando certo, mas independente disso... Por que o Senhor não está respondendo? Exatamente, mas independente disso, nós vamos continuar orando, continuar agradecendo. Continuar acreditando. Continuar acreditando. É muito, muito bom. E você está falando a questão, se eu posso falar para Deus que eu não tenho fé, que eu estou sem fé, que eu estou desanimado? Pode, gente. Deus, ele é grande o suficiente para suportar qualquer dor nossa. Ele é tão grande que ele veio ao mundo justamente para carregar todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz, que pode nos trazer a paz, estava sobre Jesus. E por causa desse castigo que ele sofreu, nós então podemos, se crermos, sermos curados, sermos sarados. E aí você está falando essa questão de falar falar para Deus que às vezes a gente está sem fé e tudo mais. Me lembrei, né? Tem várias passagens em que Jesus fala, né? Vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te curou. Mas tem um detalhe, assim, que eu estava lendo até hoje mesmo. Um homem, né, chega e fala com Jesus, pede ali faz uma súplica, faz um pedido para Jesus, e aí ele fala assim, Senhor, então se o Senhor pode, ele fala, né, se o Senhor pode, cura o meu filho. E Jesus fala assim, se eu posso, né, se eu posso. Aí ele fala assim, nossa, aí o homem fala para ele assim, Jesus, me ajuda na minha pequena fé. E Jesus, ele não critica a falta de fé daquele rapaz, daquele homem. Ele não condena, ele fala assim, não, você não creu? Então agora se vira aí com seu filho que tá morrendo aí, que tá caindo no fogo, na água, não sei lá onde, se vira. Não, Jesus fala assim, fique tranquilo.
e repreende o espírito mal, que no caso ali era um espírito maligno que estava na vida daquele menino. Fica tranquilo, tá tudo certo, eu te compreendo, né? Eu tô dizendo aqui com as minhas palavras. O olhar de Jesus, quando ele fala, se eu posso, e ele vira e cura o menino, e liberta o menino, ele tá dizendo, claro que eu posso, meu querido. Eu sei que não é fácil acreditar, eu sei que de repente as tuas experiências disseram que, sabe, Deus se esqueceu de mim, não tem nada a ver não vai dar certo não, aqui eu vou tentar por tentar mesmo, vou pedir por pedir mesmo, mas se eu posso, eu posso. E porque eu te amo, eu vou fazer. É lindo isso, é lindo. Porque ele não condena, do mesmo jeito que Jesus não condenou Pedro, quando eles estavam, no barco, a tempestade veio e aquela confusão toda e todos os discípulos desesperados, Jesus dormindo no barco. De repente alguém vai lá e chama, acorda Jesus, o senhor não tá vendo que a gente vai morrer, o barco tá para afundar. E aí o que Jesus fala? Gente, homens de pequena fé. E aí a gente acha que Jesus virou para isso assim, homens de pequena fé, xingando, né? Bravo, condenando. Não, ele não veio para condenar, ele veio para nos atrair para ele, para reconciliar, para restaurar a nossa aliança, a nossa comunhão com Deus. Então ele fala, gente, vocês estão com pouca fé, mas ele vira para a tempestade, né, para o mar e para a tempestade, e manda que tudo se aquiete, e então vem aquela bonança. Então Jesus está prontinho para ouvir, sim, qualquer que seja a dor, né, as nossas alegrias, a nossa gratidão, mas também a dor, a incredulidade, aquilo que está no nosso coração. Porque, como o Edmar citou, o Salmo 51, versículo 6, Deus ama a verdade no íntimo. Então, a verdade no íntimo, lá no íntimo, o Senhor nos faz conhecer a sabedoria, ou seja, Ele nos dá entendimento para superar aquela dificuldade, aquela verdade que às vezes não é muito boa. Aqui, que lindo, né? Nossa, aqui, ó. A Thaís colocou, né? Acredito que Deus entende a intenção de cada coração e quer um coração sincero nas orações. Nós estávamos falando aqui, né? Uhum. Um abraço também para o reverendo Ricardo, a Laurinha, lá de Maria da Fé, né? A oração em si mesma é uma arte que somente o Espírito Santo pode nos ensinar. Olha que bonito, Ricardo. Deus abençoe vocês aí. É verdade mesmo. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a orar. E falando aqui, Andy, dos tipos de oração de confissão, quando nós confessamos a Deus um pecado, confessamos a Deus uma mazela da nossa vida, uma falha que nós temos. Uma culpa, né? Um erro, e pedimos o seu perdão, e pedimos que Ele nos perdoe, e nós, então, recebemos o perdão, e esse perdão é libertador para que a gente aí continue a caminhada. Minha querida, e qual a garantia que a nossa oração pode ser respondida? Qual a garantia que a oração pode ser respondida? E é isso aí, que a oração pode ser respondida e que ela pode ser ouvida. E aí, qual é a garantia? Gente, eu vou te falar para você, tem uma garantia, né, que a nossa oração pode ser ouvida, quando ela é feita no nome de Jesus. É o que nós acreditamos, que está escrito na palavra. Quando ela é feita em nome de Jesus, nós temos a garantia, né, que a nossa oração ela é respondida. Agora, por que não tem resposta de oração? E aí, bem, será que toda oração é respondida? Será que ela foi respondida, mas eu não entendi a resposta? Então, aí eu vou falar para vocês o seguinte, lembrei de um filminho, esqueci o nome agora, tá? Eu lembro o filminho, que era uma lagartinha e é do Max Lucado. É um filminho que fala sobre a oração mesmo. É uma gracinha, as lagartinhas conversando, e eles falam do Criador, falam de Deus. E no meio da trama toda do filminho, tem um momento em que eles acham que Deus não está respondendo. E aí uma lagartinha vira e fala assim, olha, Deus nunca deixa uma oração sem resposta. E aí você fala assim, mentira. Pedir para Jesus curar fulano de tal, ele não curou. Pedir para Deus, restaurar meu casamento, meu marido ainda não voltou para casa. Pedir para Deus para eu não perder o emprego, e aí eu tô desempregado, e por aí vai, né? E aí, quero trazer até depois eu vou ver se eu coloco nos comentários, a gente colocar o vídeo, vou colocar lá qual o filminho que é, uma belezinha. A resposta da lagartinha.
para outra lagarta. Ela disse o seguinte, olha, Deus sempre responde, toda oração tem uma resposta de Deus. É que às vezes o que acontece? A resposta pode ser sim, você fez um pedido, a resposta de Deus pode ser sim, a resposta pode ser não, a resposta pode ser espere um pouco, ainda não é a hora, mas Deus sempre responde as orações. E é exatamente isso. Aí você fala assim, mas puxa, mas como assim? Fulano não ficar doente não seria uma coisa boa? Então, tem algumas coisas que a gente não tem resposta. A gente tem que ter fé. Algumas coisas a gente não tem resposta racional, humana, né? Não tem explicação. Esses dias mesmo a gente estava lá acolhendo uma amiga muito querida que perdeu o esposo, que também era um amigo muito querido, e a hora que eu cheguei perto dela e que eu fui abraçá-la, ela veio assim, né, e tal, e eu falei, amiga, não tenho o que te falar, só posso te abraçar. Um dia a gente vai entender. E aí, Odmar, fala pra mim, o problema, será que não será que a gente, às vezes, acha que Deus não respondeu porque a gente fica tão focado no que a gente quer que a gente não consegue enxergar o que Deus está respondendo? Você acha que faz sentido? Faz todo sentido. Porque quando a gente vai fazer uma oração, gente, assim, quando nós vamos orar, nós colocamos uma intenção, né, diante de Deus, uma intenção do nosso coração. Então, verdadeiramente, nós esperamos que a resposta venha de acordo com o que já está aqui dentro. Então, nós temos que ter um coração assim, muito aberto, muito quebrantado. Vamos falar de casamento, né? Eu sei que aí pessoas pediram... Deixa eu só comentar. Tem algumas pessoas aqui pelo Instagram colocando que estão em crise no casamento, que estão com bastante dificuldade no casamento, não sabem como agir com o esposo. Alguns, né? É bom você tocar esse assunto. O casamento, né? Vamos orar para Deus te ajudar aí a restaurar o seu casamento, né? Enfim. Agora, quando eu oro para Deus fazer uma obra, por exemplo, no meu casamento, eu tenho que estar aberta, para que eu possa, então, entender a resposta. Qual é a resposta? Muitas vezes a resposta até já veio, ok? Muitas vezes a resposta já veio num conselho, a resposta veio num vídeo como esse aqui, e você já sabe, inclusive, o que tem que fazer. Vamos lá com relação ao casamento, só para você entender aqui rapidinho, gente. A Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. A Bíblia fala que Deus, né, foi a testemunha do casamento, que ele odeia o divórcio. Que Deus uniu, não separe o homem. Aí você está assim, você está passando uma crise no casamento, aí você vai fazer uma oração. Foi, Senhor, estou passando uma crise no meu casamento. Faz uma obra, tipo assim, mas você já está orando, qual que é o desejo do seu coração? Separar. É que ele vai embora, que ela vai embora. E você está fazendo uma oração aonde está indo em desacordo com o que Deus pensa. Então, você não precisa nem orar sobre isso. O que você tem que orar para Deus restaurar? E quando você vai orar para Deus restaurar, você tem que posicionar o seu coração em função da restauração. E da autorresponsabilidade. E não daquilo que você deseja. A vontade minha realmente é que ele vá embora. Que ela vá embora, que ela saia da minha vida, porque eu não aguento mais. Entende? Então, você está ali orando, esperando uma oportunidade. Existem casais, né, Tati? Que o cara e a mulher estão passando crise e eles vão abandonando o outro até que um dá um deslize, cai no adultério, a pessoa, graças a Deus, agora adulterou, agora eu posso separar, estou livre. E não é bem assim, né? Isso está errado. Então, eu tenho que estar em oração e tenho que estar com o coração, gente, muito quebrantado. Quanto mais oração você fizer, meu querido, escuta isso que eu vou te falar, quanto mais oração você fizer, mais quebrantado vai estar o seu coração. O que é coração quebrantado? Eu nunca ouvi essa palavra, Edmar. É um coração que é humilde, ensinável. Um coração que ele se aceita a correção, aceita a orientação. Esse é um coração quebrantado. E quanto mais, né, Tati, você fizer oração, mais quebrantado vai estar o seu coração para você entender a resposta. Se é o sim, se é o não, ou não é naquele momento. Quantas coisas nós desejamos para a nossa vida, mas não é naquele momento. É igual a gente como pai, né? O nosso menino quer ter um celular. O celular é bom, espetacular. A gente está usando aqui para ver, usando para falar no Instagram. O celular é bom, mas para ele não é o momento. Ele vai ter o momento que ele vai receber o celular, mas não é agora, ok? Um carro.
para uma criança, dá não, o carro é bom, maravilhoso, mas não é o momento. Um casal, vou orar para separar. A resposta, já vou te falar agora, é não. Porque Deus odeia o divórcio, já é não. Já tem a resposta, queridão. A oração é Deus restaura. A resposta é sim, porque ele é especialista em restauração. A Raquel, acho que mandou alguma pergunta ali também, eu não estou conseguindo ver. Ela está dizendo assim, ó, quando nós oramos, ficamos mais íntimos de Deus. A oração, ela é exatamente para isso, é a forma de nós nos relacionarmos com Deus, é a forma de nós interagirmos com Deus, né? É a forma de nós... Gente, vamos trazer para as redes sociais. Quando a gente faz uma postagem, uma coisa, a gente quer o quê, né? Todo mundo quer o quê nas redes sociais? Interação, engajamento. E aí, às vezes, você põe uma postagem, não dá certo, põe outra, não dá certo, e você percebe, muitas vezes, que você está comunicando de uma forma que não está atingindo o público que você quer. E aí você acerta a comunicação e você começa a perceber que tem mais interação, que tem mais relacionamento na rede social. É a mesma coisa com Deus. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Se a oração não está trazendo mudança de caráter para a sua vida, então a oração que está sendo feita não é a oração verdadeira. Não é a oração baseada em nada do que nós falamos aqui. Não é a oração que Jesus ensinou. Porque a oração que Jesus ensinou não é para a gente ficar repetindo Pai Nosso que estás no céu, ainda que a gente possa fazer, tá? Mas estou dizendo assim, é o princípio da oração, ó. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ou seja, eu estou dando honra para Deus, eu honro a Deus. São os princípios que tem naquela oração que a gente tem que seguir. Então, se eu oro, leio a Bíblia e o meu coração, o meu caráter não é transformado, então, querido, tá precisando ter quebrantamento no seu coração. Se eu oro e eu quero que o meu cônjuge mude, quero que a minha filha mude, quero que o meu patrão mude e não olho para mim, você está fazendo a oração do jeito errado. Você está direcionando a sua oração da forma errada, tá bom? Trazendo isso aqui porque a oração ela tem que trazer intimidade com Deus. E a intimidade com Deus traz esse coração quebrantado, esse coração humilde, esse coração ensinável, né? Estamos entrando aqui no poder da oração. A oração tem essa capacidade, né, como a Raquel comentou, traz intimidade com Deus. A oração, ela traz quebrantamento para o coração. O Biraci até colocou aqui, é importante a gente falar da fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu estou orando, eu estou exercendo a minha fé, eu estou dizendo para Deus, Senhor, eu não tenho condição, Senhor, eu sozinho não vou, mas eu estou depositando nas suas mãos, é um ato de confiança. Então, quanto mais eu oro, gente, quanto mais eu oro, mais confiança eu estou depositando nas mãos de Deus e esse laço de confiança está sendo fortalecido. Outra coisa que o poder da oração traz, ele ativa partes do cérebro, a oração, isso aqui, gente, aqui não é nós que inventamos, não, isso aqui é estudo científico, tá bom? Ativa parte do cérebro que trabalha bem-estar, segurança e autoestima. Olha que coisa, gente. Ativa partes do cérebro que traz segurança, bem-estar e autoestima. Então, quando eu estou orando, eu me sinto mais seguro. Eu me sinto melhor. A oração, ela tem a capacidade de gerar um ambiente dentro de mim que vai combater, por exemplo, estresse, inquietações, ansiedades. Olha o que a Bíblia... Gente, você vai me desculpar, você que não acredita na Bíblia, olha, a Bíblia é fenomenal, né? Jesus, né, a palavra de Deus, no caso, nos diz, para nós apresentarmos, depositarmos, lançarmos toda a nossa ansiedade diante dele, Pedro fala, porque ele tem cuidado de nós. Deus sabe que a gente fica ansioso, mas o que ele está falando? Quando você estiver ansioso, muito preocupado com o futuro, lança essa ansiedade diante dele. Senhor, estou preocupado com o amanhã. Será que o meu emprego vai se manter? Será que a minha saúde vai se manter? Então, eu estou lançando isso diante dele e estou falando, Deus, eu confio que o Senhor está cuidando de mim. Eu confio que o Senhor está orientando
E aí você está falando isso, lembrei um outro texto assim maravilhoso de Filipenses 4, versículos 7 e 8. Sejam conhecidas diante de Deus todas as suas súplicas, né? Com ações de graça, e depois o versículo 8 vem falando ali, e aí no demais, né, depois que você lançou a ansiedade, que você colocou aquela dor para fora, aquela ansiedade, aquela preocupação para fora, então seja o quê? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo, né, tudo que há louvor, se tem alguma sombra, né, de louvor, de edificação, seja isso que ocupa o pensamento de vocês. E aí a oração, ela é muito, né, claro, pode ser feita em pensamento, pode ser feita, mas o importante é você expressar o seu coração na oração. Por quê? Por causa da comunicação. Olha para você ver, você lança a ansiedade, depois você pode falar da dor, mas você não pode parar só aí. Por isso que a oração, ela tem a oração de súplica, ela tem a oração de ação de graça, tem a oração de louvor. Por quê? Porque se eu paro só na súplica, eu fico ali remoendo a dor. Então, depois que eu saio da dor, Senhor, gente, Salmos é um livro maravilhoso, espetacular para a gente entender isso. Davi, ele expõe a dor dele no mesmo capítulo, ele já fala, não, mas Senhor, até quando o Senhor vai me abandonar? Até quando o Senhor não vai me ouvir? Senhor, até quando os meus inimigos vão me perseguir? Quando ele fala assim, mas eu confiarei em Ti, mas eu levanto todos os dias e 3 vezes por dia oro ao Senhor, e eu levanto de madrugada e declaro a Sua glória e tal. Por quê? Exatamente por causa desse texto. Eu lanço a ansiedade, mas eu pego e ocupo o meu pensamento com aquilo que traz um benefício, com aquilo que traz edificação, com aquilo que traz solução, com aquilo que traz esperança e reaviva a minha fé. Exatamente. Eu separei aqui, gente, alguns amostras, né, de cunho científico sobre a oração. Então, algumas, né? Então, eu queria compartilhar aqui. Então, vamos lá. O Estado de Minas, né, na seção saúde, diz assim, o poder da oração. Especialistas e religiosos falam sobre os benefícios da boa conversa com Deus. Então, num jornal, Estado de Minas, na área da saúde, né, uma manchete, o poder da oração. Especialistas e religiosos falam sobre os benefícios da boa conversa com Deus. E aqui não é só o religioso, não é só o padre, o pastor, o reverendo que está falando, que está acostumado. Especialistas que estudam, né, casos em hospitais, em locais, né, terapeutas, aonde a oração foi feita e as pessoas puderam ser beneficiadas com ela. Eu tenho uma outra manchete aqui da UOL agora. A fé e oração viram tábua de salvação e equilíbrio para enfrentar a pandemia. Olha que coisa. Olha que manchete, gente. Fé e oração viram tábua de salvação e equilíbrio para enfrentar a pandemia. O que é que você tem mais visto hoje nos lares? Desequilíbrio, medo, insegurança. E o título aqui dessa manchete da UOL é justamente isso. Fé e oração viram tábua de salvação e equilíbrio. Ou seja, quando eu começo a orar, começo a colocar diante de Deus a minha vida, a minha família, as minhas coisas, isso vai gerando, falei para vocês, segurança, confiança, sabendo que há um Deus tremendo que está cuidando de cada um de nós. Eu tenho mais uma aqui. Fé pode ajudar muito no tratamento e cura de doenças. Defendem pastores? Médicos. Reverendos, padres? Defendem médicos. Crença pode melhorar qualidade de vida e bem-estar durante a recuperação. Estudo mostra que ter uma religião pode reduzir o risco de morte em 30%. Que coisa, olha hein? Só, gente. E aí, olha, em 30% risco de morte. E aí eu só destaquei aqui, né? A fé pode ser uma grande aliada da saúde. Faz bem para a imunidade, melhora as respostas a processos de quimioterapia e radioterapia, por exemplo, e ainda pode ajudar a combater depressão, ansiedade e problemas de sono. Isso aqui é uma matéria do bem-estar do G1. Então, gente... E aí, só para validar isso que você está falando, uma das coisas, nós colocamos as perguntas nos stories, né, ontem, hoje, como eu falei, e pedimos para que as pessoas compartilhassem suas experiências, né, com oração, através da oração. E uma delas foi a Liliane, que colocou, ela está no enfrentamento do câncer de mama, né, já está no final ali, vamos dizer assim, na reta final do tratamento dela, e ela colocou exatamente isso. Que ela teve muita resposta de oração, muita força para passar por todo o tratamento, com 3 crianças, né, empresa nova, né, hamburgueria, aquela coisa toda,
mas ela teve muita força, que ela não sabe da onde, entre aspas, né, que ela fala, justamente por causa da oração, que ela conseguiu passar bem pelo tratamento, não sem chorar, não sem passar muitas vezes a angústia, mas conseguiu superar todos os intempéries de um tratamento do câncer, né? Justamente por quê? Por causa da oração. E aí você colocando aí, né? De repente uma outra pessoa poderia ter morrido, mas ela tá ali, firme, tá? Na reta final. Ai, gente, que maravilha, que delícia falar sobre oração, né? Nós cremos que pode ser sim, pode ser não, pode ser espere um pouco, mas com certeza o consolo, a força, o aprendizado, Deus vai realmente trazer para o coração daqueles que desejarem ouvir de verdade a resposta de Deus. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus nossa vida. Você que está aí, onde você estiver agora, feche os teus olhos um minuto e junto com a gente, né, seja conduzido nessa oração. Mesmo que você agora aí só esteja recebendo, nós queremos ser instrumento aqui, né, Tati? Com certeza. De vitória e de bênção para a sua vida. Pai, nós estamos aqui nessa noite falando sobre oração. E o Senhor sabe, Deus, o quão importante essa ferramenta tem sido na nossa vida, na nossa casa. O Senhor sabe o tanto nós temos orado, né, pelo Abner, temos orado pela restauração da vidinha dele, da nossa vida. O Senhor sabe o tanto que nós temos buscado ao Senhor quando nós abrimos aqui para fazer uma live, para falar com os casais. O Senhor sabe o quanto essa ferramenta tem sido uma bênção para nós, Senhor. E nós te agradecemos por ter a oportunidade de estar aqui com tantas pessoas nessa noite, por esse momento de oração. E todos que deram nome durante aí o dia, Senhor, colocaram o nome, pedindo oração, nós abençoamos essas pessoas. Um por um, Senhor. Cada um, Senhor, cada pessoa que ali pegou o seu telefone, o seu computador, escreveu ali, Pai. Eu sei que ela escreveu com o coração, ela estava pedindo uma oração, pedindo uma cura, pedindo, Senhor, uma restauração na família, uma restauração num casamento que está quase indo embora e que a dor está grande. E ela não deseja que o casamento vá embora. E eu também sei que o Senhor também não. Por isso nós abençoamos essas pessoas, esses lares, Senhor. Nós profetizamos vida. Nós profetizamos vitória, Senhor. De tudo que nós falamos e conversamos aqui hoje, Espírito Santo, consolida isso nos corações, Pai. Abençoa, trazendo cura. Pessoas que estão aí doentes, Senhor, com Covid e outras doenças. Traz cura. Pessoas que estão em recuperação, abençoa, Senhor. Os profissionais de saúde estão trabalhando nesse Brasil e mundo afora. Cura, restaura, guarda, abençoa, Senhor. As cidades que estão fechadas, passando lutas, comércios fechados, empresários desesperados, Senhor. Ajuda, Espírito Santo. Ajuda estas vidas. Essa vacinação que se estende, Brasil afora, mundo afora, Deus ajuda, Senhor. Todos os envolvidos nisso, para que essa população do mundo seja vacinada, para que esse vírus caia por terra e o mundo volte a ser outro. Deus, quantas pessoas, Senhor, quantos de nós sentimos falta de abraços, não, falta da presença, falta dos beijos, das reuniões de família. Conversávamos hoje na escola com a coordenadora, Senhor, e ela falando, né, da correria, as crianças correndo, vinham na sala dela. Mas hoje lá não tem nada, porque não pode ter aula. Mas nós queremos, eu senti ali no coraçãozinho dela. Ela queria que as crianças estivessem ali batendo na porta dela, reclamando, xingando, mas que estivessem ali. E assim é o nosso desejo, Pai. Que as reuniões voltem, que o trabalho volte ao normal, que a escola volte. Por isso nós oramos pelas famílias, abençoamos os lares, Senhor. Eu sei também, Deus, que há muitas brigas nos lares, muita agressão contra as mulheres, porque o casamento estava ruim, está todo mundo em casa agora. É verdade. Potencializou muita dor. Traz cura, Deus, para este lar nesta noite. Traz cura, traz restauração. Em nome de Jesus, nós oramos aqui para esta pessoa, Deus, que nos acompanha agora. Receba a cura, receba a vitória, receba a restauração, a força que você precisa. Talvez quase desanimando, talvez quase dando cabo da própria vida. Mas em nome de Jesus, Deus te criou, Deus te fez para algo maior, Deus te fez com carinho. Deus não te fez para perecer, para perder, para ser derrotado. Deus te fez para ser um vencedor.
e que a força do Espírito Santo venha sobre a tua vida agora. Em nome de Jesus. Você que está pensando em desistir, receba a força de Deus. Você que está pensando que a vida é só o seu problema, receba a força de Deus. Receba a cura, a restauração. Em nome de Jesus. E nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de morte, tudo que vem trazer angústia, desespero, sofrimento, dor emocional, psicológica, angústia, sofrimento psíquico. Em nome de Jesus eu repreendo agora. Eu declaro libertação, eu profetizo vida abundante no corpo, na alma e no espírito de todas essas pessoas que estão nos ouvindo agora, de todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, receber essa oração de uma outra forma, em outro momento. Em nome de Jesus eu profetizo vida, eu profetizo prosperidade física, emocional, financeira. Em nome de Jesus eu profetizo a vida abundante que Cristo veio conquistar por nós. Não foi pouco, não foi baixo, não foi insignificante o preço da vida abundante foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Portanto, nós declaramos aqui que nós valorizamos a obra de Cristo e nós decidimos, a despeito de qualquer sentimento, a despeito de qualquer circunstância e situação, nós decidimos crer que tu tens o melhor para nós. E nós declaramos, Senhor, nós nos comprometemos, Senhor, aqui eu, Edmar, nossa família, nossa casa, juntamente com todas essas pessoas que estão nos ouvindo agora e que vão nos ouvir em qualquer outro momento, nós nos comprometemos a dizer para nós mesmos que não importa o que aconteça, a tua resposta é a boa e perfeita e agradável. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que nós nos submetemos a entender de forma diferente, a olhar para as respostas do Senhor de forma diferente, com um coração grato. Porque muitas coisas nós não entendemos. Nós nem vamos entender enquanto estivermos nesta terra. Mas nós cremos, nós decidimos crer e confiar que tu tens o melhor para nós. Em nome de Jesus, nós profetizamos vida. Em nome de Jesus, nós profetizamos agora alegria, profetizamos agora força, ânimo, direção, profetizamos agora sustento, provisão financeira, provisão de saúde. Em nome de Jesus, esteja entrando agora em cada lar, Senhor, pessoas que pediram cura, Senhor, do Covid, de qualquer outra enfermidade, pessoas que precisam de cura emocional, pessoas que precisam de libertação espiritual. Em nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos essa cura, nós profetizamos vitória, profetizamos, Senhor, que aquela mulher que deseja ser mãe, Senhor, temos testemunhos tão próximos de que o Senhor faz da mulher estéril alegre mãe de filhos. Eu profetizo isso agora, em nome de Jesus. Senhor, toca os ventres das mulheres que desejam engravidar. Senhor, toca os homens, Senhor, que também de repente têm problemas de esterilidade. Em nome de Jesus, Senhor, vá tocando agora, Senhor, e traz, Pai, traz resposta, traz a tua resposta e paz no nosso coração. E que a paz de Deus, não a paz momentânea que muitas vezes nós encontramos nas coisas ou nas pessoas nesse mundo, mas a paz de Deus que excede todo entendimento, que é inexplicável, essa paz possa guardar em nome de Jesus todos os nossos corações. Aleluia. E as nossas mentes, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Então que Deus te abençoe e que você tenha um amor de família.